Esse título rendeu mais de 30% em 2025, mais de 200% do CDI, quase tanto quanto o Ibovespa, que rendeu 34%. E agora com a taxa próxima de 6,96% ao ano, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem gente chamando isso de maior oportunidade da renda fixa brasileira. Será? Mas eu preciso ser muito honesto com você aqui nesse vídeo. Isso vai depender. Depende do seu perfil, depende do seu horizonte de investimentos e, principalmente, depende de você entender os riscos reais que estão embutidos nesse investimento. Nada entrega um retorno extraordinariamente bom sem ter um risco também que é proporcional. O que ninguém está te contando é que o cenário que tornaria esse investimento ruim ainda é possível de se acontecer. E eu vou te mostrar exatamente quando esse ativo vai fazer sentido e quando ele não faz sentido. Mas olha, fica até o final do vídeo porque a decisão que você vai precisar tomar sobre esse investimento é genuinamente muito difícil. E eu vou te colocar nela. Antes de qualquer coisa, eu vou te dar um contexto. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Tesouro Renda Mais 2065 está negociando a uma taxa de IPCA mais 6,96% ao ano. Isso é relevante porque estamos perto das máximas históricas para títulos IPCA de longo prazo no Brasil. O que isso significa na prática? Significa que você está comprando um ativo que protege contra a inflação, paga um prêmio real em cima da inflação até o vencimento em 2065, mas que pode trazer uma grande oscilação muito antes disso. É um título extremamente volátil. Isso daqui é um título que oscila muito. 3 regras aqui antes de eu continuar o vídeo. Regra número 1. Esse ativo não é um ativo para você resgatar em 6 meses. Se você pensa em fazer isso, não invista. Regra número 2. A volatilidade aqui é altíssima. É muito parecida com as ações no curto prazo. Ela tem uma variação muito alta. Regra número 3, se você não está disposto a ficar pelo menos 3 anos, 4 anos, não compre. Porque esse investimento é para o horizonte de 3, 4 anos. Se você não se encaixa em nenhuma dessas regras, não faça o investimento. Mas esse vídeo ainda vai ser muito útil para você entender como é que funciona a dinâmica desse ativo. Mas a recomendação no final, ela não é para você, mas é importante você entender. Tem 2 tipos de investidores aqui olhando para esse ativo nesse momento. O primeiro é aquele investidor muito animado. Ele viu mais de 30% em 2025, ouviu falar da simetria, que ela é muito positiva e quer entrar porque a narrativa ela é muito boa. E de fato é. Esse investidor está olhando só para a rentabilidade, ele está olhando só para o cenário positivo. Ele não está vendo todo o contexto. Por isso é importante você entender. O segundo investidor é aquele investidor mais cauteloso. E eu me identifico mais com esse tipo de investidor. Por quê? Porque ele vê a oportunidade, mas ele não ignora o contexto, o cenário econômico, o cenário político, o cenário internacional. Ele sabe que o Brasil em 2025 e em 2026 é um país com dívida crescente, com eleições chegando agora em 2026. Historicamente o Brasil não vai bem na bolsa, historicamente ele tem um real enfraquecendo antes das eleições. Então tem esse contexto. Contexto em que os Estados Unidos está com uma taxa de juros alta e a inflação ela está sendo muito persistente e com a Selic aqui no Brasil num patamar elevado com a perspectiva de queda. Perspectiva. Esse investidor ele não nega o potencial do investimento, mas ele dimensiona o risco antes de colocar dinheiro. E é isso que eu quero que você faça aqui depois de assistir esse vídeo. Eu tenho esse ativo na carteira da minha filha, da Laura, porque o horizonte dela é para 18 anos. Então, não tem problema se você tem um horizonte de longo prazo e investir nesse ativo sabendo como ele funciona. Eu só investi porque eu sei exatamente como esse título funciona e a função desse ativo na carteira de investimentos da Laura. Não é porque a narrativa me animou, até porque eu entrei nesse ativo em 2025 e não agora em 2026 quando eu estou gravando esse vídeo. Primeira coisa, por que esse ativo ele oscila tanto ao longo dos anos? Porque esse ativo ele funciona de uma forma um pouco diferente. Primeiro, que ele tem um investimento em 2065 e depois ele vai começar a pagar uma renda para quem investir nesse ativo até 2084. Ou seja, ele tem uma duration ou um prazo médio do título muito longa,
Quando a taxa de juros ela se move para cima ou para baixo, o preço do título se move muito mais do que o título de curto prazo, por exemplo. Tá? Então, é diferente de um título IPCA 2029, que a movimentação dele vai ser muito menor, a sensibilidade dele vai ser muito menor do que um título longo, de 2065. Ou seja, resumindo para vocês, isso aqui é uma matemática financeira. Quanto mais longo o título é, mais sensível ele é à mudança da taxa de juros. Isso explica por que ele teve 30% de rentabilidade em 2025. A taxa caiu um pouco e o prazo é muito grande, o efeito do preço foi muito amplificado. Então quer dizer, Carlos, que se você compra agora a 6,96 e os juros ele vai continuar cedendo e chega a 5%, por exemplo, você vai ganhar essa diferença multiplicado pelo prazo médio do título? É isso? É isso mesmo. Mas essa mesma dinâmica, ela funciona também em direção oposta, ou seja, você pode ter uma rentabilidade negativa nesse investimento. Quando as pessoas falam que é uma grande oportunidade, historicamente é de fato uma coisa muito real do ponto de vista matemático. Mas ela pode ignorar 3 fatores que eu não consigo deixar de olhar nesse investimento. Primeiro fator, a trajetória da dívida pública brasileira. O déficit fiscal do Brasil ele ainda não foi resolvido. A dívida em relação ao PIB, ela segue num ambiente crescente, tá? Ela segue crescendo. Isso é um vento soprando contra a estrutura de que os juros longos eles vão descer. E nessa estratégia a gente precisa que os juros de longo prazo eles cedam, eles desçam. Segundo ponto, as eleições em 2026. Qualquer cenário eleitoral no Brasil, ele traz muitas incertezas sobre política fiscal, gastos públicos. Tudo isso vai pressionar a curva de juros e, a depender de quem ganhar, essa curva pode se movimentar para cima e para baixo. E as eleições já estão bem próximas. Isso não é uma opinião minha, é comportamento histórico do mercado. O próprio JP Morgan soltou um relatório dizendo que, historicamente, das últimas 6 eleições, 5, o Ibovespa caiu e o real enfraqueceu. Terceiro, o cenário externo. No momento que estou gravando esse vídeo, os Estados Unidos estão ainda com a taxa de juros muito alta. Isso mantém a pressão no dólar e nos ativos emergentes. O Brasil não está isolado dessa dinâmica. Existe um risco, ele pode ser residual, mas existe, da inflação dos Estados Unidos, ela não ceder o suficiente e o Fed eventualmente descer a taxa de juros e a inflação começar a subir e ele perdeu o controle. Então, na minha opinião, o Fed ele vai ser muito mais restritivo agora, ele vai tender a olhar muito mais os dados para que a inflação de fato comece a ceder e ele aí sim comece a olhar para a queda de juros nos Estados Unidos. Isso não significa que esse investimento aqui é ruim. Significa que a taxa onde ela está hoje, ela pode demorar mais a cair do que o otimismo que o mercado está projetando. Se você olha o Boletim Focus, você está olhando para um lugar que erra com frequência. O Boletim Focus sempre projeta uma taxa de juros que normalmente ela não acontece. E no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, aconteceu algo que mudou o cenário externo. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou por 6 votos a 3 as tarifas globais que foram impostas por Donald Trump. A Corte concluiu que o presidente não tinha autoridade constitucional para impor essas tarifas com base na lei de urgência que ele usou. Ou seja, o Trump tarifou todo mundo, reorganizou a cadeia de suprimentos, fez aquela bagunça toda e agora a Suprema Corte diz que ele está errado. Ou seja, o Trump havia imposto tarifas de 10%, sobre os produtos de praticamente todos os países, com alíquotas muito mais altas para a China, por exemplo, que chegaram a 145%, depois eles negociaram e acabou caindo. Para o Brasil, as tarifas chegaram a 50%, não sei se você lembra, em determinado momento ali daquela guerra comercial que estava acontecendo. Isso criava um risco muito concreto de inflação nos Estados Unidos, e de fato teve sim um efeito na inflação nos Estados Unidos, e também causou a manutenção da taxa de juros pelo Fed. O dólar, naquela época, subiu bastante e o capital começou a fugir para países estrangeiros. Isso explica também porque os emergentes receberam tanto capital nos últimos meses como aconteceu, né? Todos os países emergentes, as suas bolsas explodiram de preço. Teve uma reação imediata do mercado. O dólar caiu aqui no Brasil, chegando a 5,19, ou seja, essa medida foi favorável para os países que foram taxados. O Ibovespa ele zerou as perdas do dia e as taxas de contratos de futuro elas cederam, ou seja, foi positivo para essa nossa estratégia. O mercado interpretou essa queda da tarifa como um evento muito positivo para países emergentes. Isso foi positivo, mas
A incerteza ela não acabou, porque o governo Donald Trump ele deve buscar novas bases legais para reimplementar as tarifas. A reação política do Trump a essa derrota ela é imprevisível, literalmente. Além disso, a remoção das tarifas ela elimina uma fonte de receita do governo dos Estados Unidos. Ela está usando isso para conter o déficit que o governo tem, o que pode pressionar o tesouro de longo prazo dos Estados Unidos, que já subiram hoje em resposta a essa decisão da Suprema Corte. E o Trump já anunciou uma tarifa global de 10% para todo mundo. Mas o que isso significa para o Tesouro Renda Mais 2065? No curto prazo foi muito positivo, você viu que as curvas cederam, o ambiente de menos risco global, câmbio mais favorável, menos pressão inflacionária, isso é muito positivo para esse título que a gente tem. Abre muito espaço para que o Copom comece a encerrar o ciclo de alta e começar a descer a taxa de juros. Mas no médio prazo a gente tem uma incerteza sobre como o Trump vai reagir, além das tarifas de 10% que ele já adicionou logo após o anúncio da Suprema Corte. Então existe uma incerteza e existe um risco que a gente precisa considerar. Mesmo com tudo isso, esse argumento de uma simetria ela ser positiva, de fato ela é verdade, ela é muito poderosa. Vou ser muito honesto com você, ela funciona. Olha esses 3 cenários que eu desenhei para quem investir R$100 mil no dia de hoje. Daqui a 3 anos a taxa tiver IPCA mais 9, acima dos piores momentos recentes que a gente teve, os R$100 mil virariam aproximadamente R$58 mil. Você perderia mais de 40% do seu capital. Esse é o primeiro cenário. Se a taxa vier para IPCA mais 8, perto dos piores momentos que a gente já viveu, os seus R$100 mil virariam algo aproximadamente a R$89 mil. Você ainda estaria negativo no cenário de IPCA mais 9 ou cenário de IPCA mais 8. Se a taxa continuar nos patamares que a gente está hoje, você teria um ótimo carrego de IPCA mais 6,96. Seus R$100 mil virariam algo aproximadamente a R$140 mil daqui a 3 anos. Você ganharia apenas o carrego da taxa contratada. O que é o carrego da taxa contratada? Eu contratei IPCA mais 6,96, você vai ganhar IPCA mais 6,96. Isso é o carrego da taxa contratada. Agora começa a ficar interessante. Se o Brasil caminhar para uma normalização moderada, a gente chegar a IPCA mais 5%, os seus R$100 mil eles poderiam virar algo aproximadamente a R$336 mil. Seria um ganho aí de 236% aproximadamente em 3 anos. Se a taxa chegar perto ao melhor ambiente histórico que a gente já teve para juros reais de longo prazo, que é IPCA mais 3, os seus R$100 mil iam virar algo próximo de R$850 mil. 754%. Cara, é muita coisa. Mas eu vou te adiantar, a gente não chega a IPCA mais 3 tão facilmente. É isso aqui que a gente chama de uma simetria a favor, tá? Você tem uma simetria de risco que ela está a seu favor. Para você ter uma desvalorização grande aí nos seus investimentos, o Brasil precisaria ir para um patamar muito pior do que a gente já está hoje. Lembrando que esse nível de taxa do Tesouro já é um nível que é muito insustentável para o governo levar para o longo prazo. Para você ganhar dinheiro aqui, precisa de uma normalização da política fiscal. O governo precisa fazer ajuste fiscal, o governo precisa levar a sério esse ajuste fiscal. E entre as eleições, se vier um candidato que tem uma austeridade fiscal maior do que o governo atual, a gente tem sim um potencial dessa curva fechar, que é o que a gente fala no mercado financeiro, pegar um fechamento de curva de juros e você ganhar bastante dinheiro com isso. Mas você precisa saber de uma coisa, chegar a IPCA mais 9 do Brasil não é uma coisa impossível não, basta uma loucura ainda maior do governo que isso pode acontecer, tá? Não é impossível, mas, na minha opinião, é algo improvável. Em 2015, ninguém esperava que a taxa ia chegar nesses patamares e chegaram. Lembra aí da Dilma? É isso mesmo, chegaram nesses patamares muito altos que eu comentei aqui. A gente falou do cenário externo, mas tem um cenário interno também, que é o que a gente está comentando aqui, que é a Selic no patamar de 15% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Esse é o maior nível desde 2006 da taxa Selic. O Copom já sinalizou corte de juros para agora em março de 2026. E a maioria dos bancos estão esperando um corte de 0,5% aí na taxa de juros. Isso é algo positivo, porém
para investimento de longo prazo, não basta apenas a taxa de curto prazo ela ser cortada, que é a Selic. Você precisa que a taxa de longo prazo ela desça também. O ritmo de cortes também, ele vai depender daquilo que eu comentei com você também, das tarifas e da reação de Donald Trump em relação a essa suspensão da Corte Suprema dos Estados Unidos, as tarifas que ele tinha aplicado. Lembrando que ele já tarifou 10% global depois do anúncio da Corte, tá? Então vamos esperar o Trump para ver qual vai ser a reação dele. É por isso que eu falo aqui que esse ativo, ele exige de você, investidor, que você entenda realmente o que você está fazendo e o que você está comprando. Porque na hora que você comprar, você vai ter uma oscilação dentro da tua carteira muito grande. Você precisa entender a estratégia, entender o que você está fazendo, para não ficar assim, nossa, eu apliquei, agora minha carteira está negativa. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Mas se você entender o racional, entender o que faz sentido para você, tem horizonte de 4, 5 anos, né? Ou acima de 3 anos, cara, essa é uma oportunidade interessante para você colocar na tua carteira de investimento. Mas eu preciso ser muito transparente aqui com você sobre uma coisa. Esse ativo estava em IPCA mais 7,30, 7,40, 7,50 no início de 2025, o momento era ainda mais favorável do que agora, tá? Quem comprou naquelas taxas lá enormes que a gente teve, capturou um ganho muito grande, teve um upside aí muito interessante na sua carteira de investimentos, mas levou consigo também o risco, a volatilidade que você que tem normalmente nesse título. Eu poderia até ter falado com você desse título antes, com os meus clientes eu já falei há um tempo, mas aqui no YouTube é o primeiro vídeo que eu gravo sobre isso. Mas o importante é que você tem essa informação agora. Se você tem essa informação agora, você pode, entendendo o racional, fazendo sentido para você, sendo o seu perfil de investidor, fazer esse investimento pensando no horizonte de longo prazo, entendendo os riscos que ele pode, a taxa do tesouro pode subir, você pode ter uma marcação negativa na sua carteira, ou a taxa de juros pode descer se tiver uma austeridade fiscal e você ganhar bastante dinheiro. A assimetria de risco ela é muito positiva, mas não basta ser positiva, ela tem que fazer sentido para você e dentro da tua carteira de investimentos. Agora eu preciso que você tome uma decisão em relação a tudo que você ouviu aqui. Não basta você ouvir uma informação, ter e não fazer nada. Então você tem dois cenários possíveis. Você aloca parte do seu patrimônio no Renda Mais 2065 hoje, com horizonte de 3 anos ou mais, que é o que eu recomendo para você. Aceita a volatilidade no meio do caminho, que vai ter e vai ser negativa em muitas vezes, e confia na simetria e fica exposto ao cenário fiscal brasileiro. Você tem essa alternativa. Quando você aplica no Tesouro, Renda Mais com muito longo prazo, é esse risco que você está tomando para a sua carteira. E você tem o cenário 2, que é você esperar o cenário eleitoral tomar forma, ver como a dívida se desenvolve e entrar quando tiver mais visibilidade, mesmo que a taxa já tenha caído um pouco. Olha, essa segunda opção, esse segundo cenário, depende muito da sua percepção e do seu perfil de investidor. Agora, qual dessas alternativas você vai escolher? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual que você vai preferir. Esperar a taxa cair para depois alocar ou aproveitar essa oportunidade que está agora, se você tiver perfil. Na minha opinião, esse ativo faz sentido para investidores que são arrojados, sofisticados e com horizonte de longo prazo. Até aquele investidor moderado também, mas que tem horizonte de longo prazo, entende a marcação a mercado e não vai vender no primeira desvalorização que tiver, porque é muito comum. Se você se encaixa nesse perfil, a assimetria de risco aqui, ela está muito favorável para você. Agora, não entre se você é aquele investidor medroso, que é muito conservador, não tem um horizonte de mais de 3 anos de investimento, quer tudo em liquidez, porque esse investimento você não vai poder resgatar, pelo menos por 60 dias, que é a regra do Renda Mais, tá? Então, se você é essa pessoa, cara, não faça investimento. Se você perdeu o sono porque desvalorizou 20%, não é para você, nem o Renda Mais, nem renda variável, tá? Se a sua resposta é, eu sou moderado, eu sou sofisticado, eu sou um investidor arrojado, então essa oportunidade é para você. Mas considere não colocar todo o seu patrimônio nisso, pelo amor de Deus. Siga uma diversificação. Se você aplicar, aceite a volatilidade, a marcação a mercado que vai ter nesse ativo e entenda a estratégia, entenda o racional, porque senão qualquer pessoa que vê a tua carteira negativa, às vezes 20%, vai olhar e vai falar assim, cara, o que você está fazendo da vida? Se você entender o que você estiver fazendo da vida, cara, isso não vai importar. Você vai ter uma rentabilidade,
muito boa no longo prazo, tá legal? Se esse vídeo te ajudou, eu vou te pedir para deixar o like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com outros investidores que não entenderam ainda essa dinâmica e se inscrever no meu canal. Se inscreve no canal aí porque ajuda a gente muito. Um abraço e até o próximo vídeo.